Durante todo esse ano do Pé de Quê, que foi o ano da Mata Atlântica, a gente tem falado de índices terríveis de destruição. Mas não são só os 93% da área original que foram destruídos. A gente viu que essa devastação não parou e que muitas árvores são derrubadas o tempo todo por todo o Brasil. Ou seja, inúmeras espécies da Mata Atlântica correm perigo de extinção. Espécies que você conhece bem: o jacarandá, o pau-brasil, a araucária, o cedro. Isso sem a gente falar das inúmeras espécies que ainda nem foram descobertas e que correm perigo de sumirem do mapa sem nem a gente saber da existência delas. Mas aí você vai me fazer aquela pergunta: será que ainda é possível descobrir alguma coisa nova na Mata Atlântica, mesmo com toda essa destruição? Pois essa é a grande surpresa. Sim, é possível. E hoje a gente vai conhecer, ó, essa árvore aqui, ó. Um pé de quê? Hein? Sei lá. É que essa espécie aqui é tão nova, quer dizer, nova pra gente, ela já tá aí há muito tempo. Mas tão nova pra ciência, que ela ainda não tem nome. Pé de quê? De pé. Quero ver que fruta da cadê, que flor, que cor, saber, terá sabor. Vai ter um pau-brasil. Um pé de quê? Vermelho, verde, que te quero ver qual é. De pé na terra, até caber na tela da TV. Pé de quê? O último levantamento oficial das espécies ameaçadas de extinção foi feito em 1992. Agora uma nova comissão foi recrutada para fazer uma nova listagem, mas os números ainda não foram divulgados. Quantas plantas estavam ameaçadas em 92 e quantas estão nessa nova lista, mais ou menos? Eram 108 na de 92 e agora tem cerca de 700. E agora, na lista atual, elas estão em 3 critérios diferentes. Ou elas são vulneráveis, criticamente em perigo ou em perigo. Bom, a gente está debaixo de um pau-brasil e ele, por exemplo, está em que status? Essa é uma espécie em perigo na lista de 1992. Você acha que mudou alguma coisa? Ele é criticamente em perigo. In natura, ele pode estar em extinção, mas ele é muito cultivado. É muito cultivado. Isso não tira ele da lista? Não. Uma espécie pode chegar ao ponto de ser extinto na natureza. Isso significa que ela tem que ter condições de se reproduzir na natureza, né? Isso, exatamente. Isso vai depender da fauna, vai depender de milhões de condições, de água e tal. Se o impacto humano no mundo levou a espécie a entrar numa lista, como é que você tira da lista? Você tem que investir alguma coisa para salvar essa espécie, reintroduzir essa espécie, criar unidade de conservação para proteger essa espécie. Vem cá, me diz um negócio, a Mata Atlântica, que é tão pertinho da gente, que a gente convive tanto, ainda tem plantas que a gente não conhece? Muito, mas tem muito. Tem muita planta para ser descrita ainda. Mesmo nessa merreca de Mata Atlântica que sobrou? Mesmo nessa merreca de Mata Atlântica. Imagina, então, o que não foi catalogado e que dançou nos outros 93% que já foi, né? Possivelmente muita coisa. Caraca, assim, eu acho que cada taxonomista aqui do jardim deve ter umas 10 plantas na gaveta para sair descrevendo. Que lugares aqui no Rio você acha que a gente ainda pode se surpreender e achar espécies novas? Acho que em qualquer área natural você tem uma possibilidade. Essa é real, essa possibilidade. Ela não é fantasiosa. Eu acho que na cabeça popular, assim, a espécie nova já era. Esse monte de gente no mundo estudando, matando planta, já era, já acabou. Não, isso é muito comum. Principalmente no Brasil. O Brasil tem uma mega diversidade brutal. Então temos que segurar essa onda. Tem. Conservar áreas e conservar espécies. Se uma das soluções for essa, criar reservas de proteção ambiental, pelo menos as espécies que vivem aqui, nesse pedaço de paraíso, em pleno Rio de Janeiro, já estão a salvo. Aqui na Restinga da Marambaia, a gente encontra espécies, animais e vegetais que estão em extinção. Mas o que é mais incrível, a gente encontra espécies que nem são conhecidas ainda. Fechada desde 1944 para visitação, a área guarda a mesma vegetação que cobria diversas praias da cidade do Rio, como a de Copacabana.
Entre as plantas menos conhecidas, já foram catalogados 42 tipos de orquídeas, 32 espécies de mirtáceas, que é a família botânica das pitangas, das goiabas. Outras espécies ameaçadas de extinção, como o guatambu, o oiti do mato, a quixabeira, o abio da praia, a gueta e o cambuí amarelo grande, a nossa Eugênia copacabanensis, também tem seu refúgio por aqui. A Restinga da Marambaia fica no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, entre os municípios do Rio, Itaguaí e Mangaratiba. É uma estreita faixa de terra entre o Oceano Atlântico e a Baía de Sepetiba, que se prolonga por 42 quilômetros, com praias em toda a sua extensão. Vestígios de sambaquis encontrados na Restinga são evidências de que essa área já foi habitada por homens pré-históricos. Mas foram os índios tupinambás que deram nome a esse local. Marambaia, que é uma corruptela de Mbarabai, que significa cerco de mar. Anos mais tarde, o fazendeiro Joaquim José de Souza Breves transformou a área em campo de engorda de escravos a fim de prepará-los para os trabalhos na lavoura ou na cidade. Hoje, a Restinga pertence às Forças Armadas, devido à sua localização estratégica. E assim ela ficou preservada. Gente, sabe quem é esse aqui? Marcelo. Marcelinho tem 26 anos, é carioca, surfista e botânico. Ele estuda essa família das mirtáceas tem uns 6 anos. E agora, ele descobriu uma espécie nova. O que faz alguém tão novinho como a sua espécie nova se interessar por botânica e depois querer trabalhar aqui, por exemplo, na Marambaia, trabalhar em Restinga, que é uma área tão degradada, né, e tudo. O que faz você querer trabalhar com isso? Eu acho que é um pouco a questão da vida mesmo que vai desencadeando isso, né? Vinha estudar biologia, mas sem a intenção de estudar botânica. Depois que quando eu entrei na biologia, logo no primeiro período eu vi, não, a botânica que realmente eu quero, né? Meu primeiro trabalho na Restinga da Marambaia era fazer visitas mensalmente na vegetação de praia, onde a gente podia pegar dias de sol com quase 40 graus de temperatura, exposto totalmente ao sol e contando plantas rasteirinhas, plantas herbáceas na vegetação. Então, nesse sentido, seria uma boa seleção, né? Se eu aguentasse aquela pressão ali... Foi um teste. E a gente precisava fazer o levantamento dessa flora, né? Foi um outro passo no meu estudo, que foi estudar as espécies que ocorriam na Restinga da Marambaia. Eu agradeço muito a dona Graziella e que ela me dizia muita coisa sobre isso. A gente trabalhando junto no Jardim Botânico, vendo essas plantas, as mirtáceas, são plantas que todos têm terror, assim, todos têm medo, se assustam em olhar. Por que as mirtáceas levam essa fama ruim? Assim? É um grupo, é uma família que abriga um número muito grande de espécies. Então muitos temem a dificuldade de se identificar essas espécies. E a gente olhava lá com maior paciência, ela com toda calma e toda a simplicidade dela, sempre me falava... Ela era a coisa mais fofa. Mais fofa, Fala com certeza, verdade. com certeza. Eu tô no lugar que eu mais gosto no Rio de Janeiro. Eu tô no meu jardim. Mas a verdadeira dona desse jardim, a primeira dama do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é a dona Graziella. Me casei muito moça. Com 16 anos? 16 anos. Para mãe e esposa, dona de casa. Quando meu filho fez 11 anos, meu marido, que era um homem muito evoluído, me perguntou, você quer voltar a estudar? Eu disse, quero. Foi nesse momento que eu me tornei pronta para estudar botânica e ser... Que idade a senhora tinha? 30 anos. Foi bom ter estudado tanto? Acho que sim. Se eu não estudasse, meu espírito talvez estivesse embotado. E hoje eu estivesse sentada numa cadeira de balanço fazendo tricô. A dona Graziella foi uma grande botânica, a primeira mulher botânica, e foi uma pessoa que demonstrou super esforço, força de vontade, que começou a estudar a biologia já depois de ter criado seus filhos, né? E quando você descobriu essa espécie, por que você não colocou o nome Graziella? E foi uma ideia de pôr o nome dessa espécie como em homenagem à dona Graziella, né? Só que já existe uma espécie em homenagem a ela. Existe uma espécie que nem é tão difundida, nem tão conhecida, né?
que é uma Eugênia Graziella, né? Que aí impediria de eu poder dar o nome também, que na botânica, na ciência, a gente não pode repetir o mesmo nome. Quantas vezes, Regina, eu entrava nessas aleias todas, cantando, até encontrar a seção de sistemática, onde eu trabalhei 40 anos. Eu vou pra Maracangaia, eu vou... Ah, é? Essa que a senhora vinha cantando? Então eu vinha Se a Nália não quiser ir, eu vou só. eu vou só. Quando eu penso na Dona Graziella, o que primeiro vem à cabeça é a figura do mestre. A figura do mestre no sentido daquele que realmente faz os seus seguidores. Eu homenageei Dona Graziella com uma espécie nova chamada Bauhinia graziella. A Dona Graziella foi homenageada não só com essa espécie, mas com muitas outras. Isso aqui é um Graziellodendron. Sim. Dona Graziella, o que é um Graziellodendron? É uma árvore de Graziella. É uma homenagem que me foi prestada por Haroldo de Lima. Ela não tinha uma preocupação simplesmente de formar profissionais, né? Ela queria formar principalmente pessoas, cidadãos envolvidos na conservação de plantas no Brasil. Então, daí ela, com muito amor, né? Um carinho muito especial, ela sempre procurava orientar nesse sentido. Olha, você vai estudar, vai compreender essa vegetação, essas plantas, mas você tem que gostar também muito disso. E você tem que ter uma preocupação muito especial de como esses teus resultados, como esses teus estudos vão ajudar na conservação desses ambientes naturais no Brasil. Quer dizer, foi um tipo de escola muito particular nesse sentido, né? Dona Graziella estava muito à frente do seu tempo nesse aspecto. Ela já tinha uma preocupação de como os estudos, como o conhecimento ia favorecer a conservação. E esse foi o rumo que ela sempre tratou na orientação dos seus alunos. Essa árvore aqui tem cerca de 20 anos, foi plantada pela Dona Graziella numa homenagem. Nós conseguimos, com a ajuda de muita gente, obter essa muda e ela, em 84, veio aqui e depositou e hoje está aqui uma árvore. Quer dizer, a Graziella, para nós, a Graziella continua aqui, tá? Não só pela sua presença no nosso dia a dia, na nossa pesquisa, que a gente perfeitamente percebe que, da mesma forma que fala para um novo jovem que chega ao Jardim Botânico com essas propostas da Dona Graziella e vê seus olhos brilharem, a gente sente naturalmente que a presença dela continua aqui. E presença dela no espírito, mas também está aqui. É uma árvore que é ela e que vai ficar aqui durante muito tempo. Marcelo, quantos anos você tinha e quantos anos a Dona Graziella Barroso tinha quando vocês começaram a trabalhar juntos? Eu tinha, foi em 2000, eu tinha 22 anos, 21 anos para 22 anos e a Dona Graziella tinha 89 anos. Para 90? Para 90, é. Então, isso me interessa muito, porque eu também tenho mania de velhinho, sabe? Eu também adoro velhinhos. E nesse curto tempo de amizade, que realmente foi uma amizade muito forte, conseguiu formar uma relação muito interessante, assim, até de como se fosse mãe para filha, ou avó para neto, não sei. Bom, então aqui na Restinga o que a gente vê na verdade a Restinga é composta por várias formações, várias fisionomias diferentes. Tem aquela vegetação da praia, rasteirinha, né? Que são espécies que só resistem ali na praia. Existe a quantidade alta de sal, né? Que vem no ar e com a água. Já aqui é uma outra fisionomia, são arbustos, né? Que se emaranham um ao outro. E, na verdade, isso acaba ajudando por causa desse vento intenso que vem do mar, né? Isso ajuda uma proteger a outra, uma segurar a outra. Cara, e você tem que entrar aí. Deixa eu comprar uma roupa daquela de cangaceiro, porque o que tem de espinho. Exatamente, cheio de couro no corpo, que tem muito espinho, muita bromélia. Tem espinho. Com espinho. Ó, a gente está acostumado a ver bromélia isolada, uma bromélia. Aqui são conjuntos, são conjuntos de bromélias. Então a gente tem que fazer uma picada, né? Pegar um facão, abrir uma trilha para poder trabalhar, poder medir as plantas, poder coletar as plantas, né? No caso aqui tem uma espécie muito interessante, que é a pavônia, a unifolia, é da família do algodão, uma espécie que só ocorre na Restinga
e que é alimento da borboleta da praia, que é uma borboleta que só ocorre também na Restinga. Ó, ali tem uma orquídea, tá vendo? Essa orquídea aqui é a vanila. Ela fica meio rastejante, meio trepando em cima dos arbustos. Então, né? olha só, aqui uma bromélia, essa bromélia, vanila, essa daqui não sei o que é. Olha a diversidade que a gente tem de espécies, né? Em um pequeno trecho, né? Tudo um quadradinho Olha aqui. assim, tem milhões de de plantas, todo mundo embolado. Por exemplo, aqui nesse quadrado, tem alguma planta ameaçada? É, boa, porque no caso da pavônia, aquela planta que serve de alimento para borboleta da praia, para lagarta da borboleta da praia, né? É uma espécie que está ameaçada de entrar em extinção e, consequentemente, a própria borboleta da praia também é um ser ameaçado de entrar em extinção, porque é uma dependente da outra. Então a gente está entrando aqui numa formação de restinga, uma fisionomia diferente de restinga do que a gente estava. Aqui é o que a gente chama de uma floresta, tá? E essa floresta é uma floresta específica que a gente está denominando como floresta de duna, que é uma duna que a gente vai começar a entrar com uma formação onde a vegetação se desenvolve um porte florestal. Cuidado que tem alguns cactos aqui, ó, a gente dá uma desviadinha aqui. E é um emaranhado realmente, assim, mesmo tendo espaço entre as árvores, você vê que tem muitas trepadeiras, assim, emaranhando. Isso é sansevieria? Ah, essa é uma orquídea. É orquídea? É, essa é uma orquídea, tá em fruto aqui, olha. Eu falei, isso não é uma bromélia, não é uma Isso, ó, tá em sansevieria. fruto. Essa é uma orquídea que ocorre em outras formações, é uma orquídea não muito... É bem comum em outras áreas também. Terrestre. Terrestre, ela sempre ocorre no solo. Essa é uma bromélia que, quando a gente estava fazendo a abertura da área, numa área mais fechada, e ela é muito furiosa, porque ela tem um espinho na ponta da folha que machuca bastante. É uma Quesnelia quesneliana, o nome dela, Quesnelia quesneliana. Mas só que a floração dela é muito bonita. Linda. Muito bonita, a cor bem... Essa é uma árvore interessante. Essa é a Coepia shot, é da família do oiti, tá? Também acho conhecido como oiti, é uma Chrysobalanácea, e essa espécie só ocorre na Restinga, tá? Essa Coepia shot só ocorre na Restinga, é uma espécie ameaçada de extinção e uma das poucas áreas que tem essa espécie é aqui a Marambaia. Essa área foi uma das áreas que me motivou a trabalhar com a família Myrtaceae. Na verdade, antes de eu trabalhar com a família Myrtaceae, eu fiz o levantamento dessa área, o levantamento das espécies que ocorrem aqui. E eu vi que aqui a família que mais espécies tinha era Myrtaceae. E era a que eu mais tinha dificuldade de saber quem era. Era muito parecida. Então, foi, né, a partir daí que eu tentei me dedicar para poder identificar para o trabalho que a gente estava desenvolvendo aqui. E acabei me motivando e seguindo com a família. E aquela folhinha bem leve, assim, tipo... Essa é uma outra Myrtaceae, se chama Myrciaria tenella. Então, esse aqui é o seu neném? Essa é uma espécie nova. Isso é o que a gente chama de essicata. Essicata é todo o material que a gente coleta, né, no campo. A gente depois tem a preocupação de secar a planta e para essa planta poder ser armazenada numa coleção onde possa ser pesquisado, né, e ver e servir também de consulta para vários pesquisadores e pessoas que também não envolvidas no grupo. Você já pensou com o nome você vai batizar a criança? Bom, é uma criança que o nome mais propenso a ganhar vai ser a área onde ela foi coletada. Sei. E ela foi coletada na Marambaia. Então, por isso, acho que Eugênia marambaensis é um bom nome para indicar, pelo menos, que ela foi descoberta, né, nessa área. Né? Ela ocorre lá próximo à ilha da Marambaia, numa formação de restinga, próximo à ilha da Marambaia, onde tem que pegar o barco em Itacuruçá. Né? Eu teria que sair agora daqui até Itacuruçá. E até Itacuruçá. Aí pegava o barco. Pegar o barco da Marinha e chegar. Quanto tempo demora? Leva 1 hora até chegar à ilha, da onde a gente sai do cais, né? Vai dar uma caminhada de quase 4 horas. E é mais uma caminhada na areia. Eu achei linda aquela escada, as fotos que você vai me mandar, tá? Você certeza. vai e conta tudo pra gente. Com certeza.
pouco mais devagar, que pode ser que tenha já por aqui, entendeu? Deve estar por aqui, mas ela estava uma planta pequena, entendeu? Ah, achei. Ah, ótimo, achei aqui. Sabia que tu estava por aqui. Aqui está um indivíduo bem pequeno, bem jovem, mas eu encontrei só com indivíduos bem pequenos. Ela não é uma árvore alta, uma arvoreta de 3 metros de altura. Eu falei para vocês que, além desse local que a gente está encontrando aqui agora, tem uma outra área que eu coletei também, só que tinham poucos indivíduos. Tinha, sei lá, 2 indivíduos também de tamanho médio. Então isso denota, assim, mostra pra gente quão raro ela é, né? Num ambiente assim que você vê milhares de plantas. Isso que dá aquele valor alto de biodiversidade para a Mata Atlântica, tá? Dá um valor alto devido ao grande número de espécies com poucos indivíduos. Folhinha miúda mesmo, folhinha pequena, mas ela tem um formato, a borda dela nunca fica retinha, ela fica meio que ondulada, ela vai ondulando como se fossem umas ondas assim na borda, no bordo da folha, né? E o ápice dela vai estreitando, tem um estreitamento bem no ápice dela, que a gente chama de acuminado. Mas além disso, se olhar contra a luz do sol, você vai ver vários pontinhos que a luz passa, um pontinho mais claro. Você vê o verde da folha e os pontinhos que a gente chama de translúcido, que a luz passa. As flores são sempre encontradas em 2 flores na axila de cada folha. Essas flores só foram coletadas no período de novembro a dezembro. E os frutos são frutos pequenos, de cor vermelha, na época de janeiro, fevereiro. A Eugênia marambaensis foi encontrada aqui no Rio de Janeiro, restrita até o momento à Restinga da Marambaia. É muito legal que mesmo cobrindo pouco mais de 7% da sua área original e com tantas espécies ameaçadas de extinção, a Mata Atlântica ainda possa guardar tantas espécies raras, outras que ainda nem foram descobertas. É muito bacana imaginar que, se ela for cuidada, preservada, ela ainda vai poder nos dar muitas descobertas, como a Eugênia marambaensis. Um Pé de Quê? Uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica e Bradesco Capitalização.